Fala galera, beleza? Meu nome é Rodolfo Fonseca, sou engenheiro de software pela Avanade. Estou aqui mais uma vez com vocês para apresentar uma dica flash, continuando aí um mês de dicas flash, dicas rápidas, utilitárias aí para a sua rotina diária na sua empresa. Hoje a gente vai falar sobre envio de e-mail utilizando uma conta do Gmail. Então é algo que eles mudam com frequência, então a gente tem sempre que estar se adaptando aí aos critérios de segurança aí que são envolvidos aí no que diz respeito ao envio de e-mail. Então a gente vai fazer aí uma POCzinha, né? Na verdade a gente vai tratar mais a recepção do e-mail, então assim, para enviar também é o mesmo processo, mas a leitura ela é um pouco mais trabalhosa, então a gente vai focar mais nisso porque vai ser mais útil para vocês tratar os dados que são aí coletados através da sua caixa de entrada do seu e-mail. O primeiro passo para poder iniciar a nossa POC, vocês vão precisar acessar esse endereço aqui, o myaccountgoogle.com/appspassword, onde a gente vai criar uma senha aí para o nosso app que vai acessar aí a nossa caixa de entrada. Então, ele vai ser acessado através de um app, né? Então, não vai ser uma pessoa que vai entrar com usuário e senha. Acessando essa URL, a gente vai chegar nesse cara aqui, onde você vai informar qual é o app que vai acessar a sua caixa de entrada, no caso seria outro, né? E você vai colocar aqui o nome do seu app. Então, no caso, eu já criei aqui utilizando aqui o nome MailKit, né? Que é a biblioteca que a gente vai utilizar. E ele que vai fazer essa orquestração aí da caixa de entrada. Então, não vou precisar gerar aqui de novo, né? Porque eu acabei de criar. Mas basicamente é isso, vocês vão selecionar aqui outros e informar aí o nome do app que vocês vão utilizar para poder consultar a sua caixa de entrada, beleza? Bom, feito isso, ele vai gerar para você um token, então a próxima tela ele gera um token compridão. Basicamente é esse token que a gente está falando aqui da linha 22, onde tem uma chave grandona aqui, né? Vocês vão apenas substituir esse dado aqui, que é nossas variáveis globais aqui, né? O token. Você vai entrar com o seu e-mail, que da sua conta, né? E as outras informações pode manter a mesma. A gente não vai utilizar usuário e senha, nada, porque esse token ele já é a função dele já é fazer isso. Vamos utilizar duas formas de obter nossa caixa de entrada, uma via POP, né? O POP ele sincroniza apenas a caixa de entrada, né? Então, que eu até coloquei a descrição aqui de fato do que representa o POP, né? Então, ele sincroniza apenas a caixa de entrada, todas as outras pastas vão ser armazenadas dentro do servidor de e-mail. Agora, já o protocolo IMAP, né? Ele sincroniza os e-mails do seu servidor com o gerenciador de e-mails do seu dispositivo, ou seja, existirá uma cópia da sua mensagem no seu webmail e em seu gerenciador de e-mail. Então o POP ele pega a sua caixa de entrada, traz tudo para quem está consumindo e limpa no servidor, né? Tipo, ele tira lá da nuvem. E já o IMAP não, o IMAP ele faz uma cópia do que está lá, traz para cá e você consegue ler outras pastas, né? A pasta de junk mails, de e-mail excluído e tudo mais do que está no servidor. E você também consegue filtrar melhor aí o que não é lido, o que está com flag, o que está com anexo. Então te dá mais liberdade de você trabalhar com o IMAP. O POP é mais restrito, então eu vou passar os dois exemplos, mas a gente vai focar aí mais na questão do IMAP, até porque tem a opção também de você marcar que o e-mail já está lido, ou deixar tipo, ele ainda como não lido, então tem algumas funções. Para isso eu criei aqui um método estático assíncrono, né, para poder fazer esse teste. Então ele devolve aí uma lista de string. Eu fiz aqui já instanciei aqui minha lista de string, né, que é o meu retorno. E aqui eu estou dando using, criando uma instância nova aqui do meu POP3 client, onde eu vou fazer aí a parte de ler aí minha caixa de entrada. Então aqui tem alguns comandos que são padrões, então se você pegar exemplos na internet aí de map com Gmail utilizando C#, vocês vão ver que praticamente a maioria utiliza o mesmas propriedades aí de criação do POP Client, né? Então ele tem aqui a questão de segurança, né? Ele tem também a questão aqui do auth 2, que ele pede para remover aqui do mecanismo de segurança. Depois ele faz uma autenticação aqui só com o e-mail e a nossa hash aí que foi criada, né, para ele conseguir se autenticar no seu e-mail. Feito isso, eu verifico se está autenticado. E aqui eu coloquei só o totalizador de e-mails, né, que é para poder, na verdade é um count aqui, né,
do meu cliente, que ele mostra quantos e-mails tem na minha caixa de entrada. Aqui tinha uma alteração, mas eu cortei porque como ele é a caixa de entrada inteira, então tem bastante e-mails, ele vai ficar rodando aqui por muito tempo. Não está autenticado, a mensagem básica aqui, e ele retorna a lista dos itens que são adicionados aqui, no caso o HTML body dos meus e-mails. Então ele retorna todos os corpos dos meus e-mails. Então basicamente o POP funciona dessa forma. Eu vou rodar o POP separadamente aqui, só para a gente já isolar ele, né? Eu criei aqui dentro do meu projetinho de console um utilitário só para e-mail, e a gente utiliza aqui esse Program CS para poder simular esses utilitários. Então vou rodar aqui o primeiro breakpoint, que é o do ler na caixa do pop, né? Vou avançar aqui para o próximo item. Beleza, nesse ponto então eu não tenho nada retornado aqui do meu método, porque eu comentei igual eu havia dito para vocês, né? Result 0. Porém, se eu olhar aqui no meu console, ele me diz que eu tenho um total de 113 e-mails, né, na minha caixa de entrada dessa conta que eu estou utilizando, que é do Code Behind. Avançando agora para o próximo step, né? O próximo step já é aí a leitura do IMAP. Então vou mostrar para vocês como é feito. Eu vou entrar aqui. Então, o protocolo IMAP aqui, ele faz a gente está fazendo o mesmo esquema. Eu tenho uma lista aqui que vai preencher com o meu retorno. Eu crio aqui uma instância do IMAP Client. Eu utilizo praticamente o mesmo corpo aqui utilizado para o POP, né, para autenticação, tal e tudo mais. E aqui ele me dá liberdade para fazer algumas coisas a mais. Então, por exemplo, aqui eu consigo verificar se está autenticado, igual no POP, né? Aqui eu já faço diferente. Aqui eu dou um caixa.open, que é o meu inbox aqui em cima, né? E aqui eu coloco o que eu posso fazer dentro da minha caixa de entrada. Eu coloquei o read write, porque eu posso ler e também escrever, que no caso seria marcar aí como lido. Esse próximo comando aqui, o client inbox search, eu consigo fazer uma consulta dentro da minha caixa de entrada, né? Então, no caso aqui, eu peguei todos que não foram lidos ainda. Mas eu tenho outras opções também, eu posso pegar tudo, eu posso pegar em outras condições, né? Então, lá todos, respondido, deletado. Então, eu consigo filtrar aí tudo que tem na minha caixa dessa conta de e-mail. Bom, para cada item resultante da query acima, eu vou fazer uma iteração. Aqui eu consigo pegar, por exemplo, a mensagem corrente, e aí eu tenho todas as propriedades relacionadas a essa mensagem. No caso que eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o subject, né, que é o assunto, então se começar com a palavra tal, que é geralmente contas, né, de banco, de água, luz, telefone, internet, o título é o mesmo, é prefixado, você consegue identificar. O próximo passo é marcar o item como lido, então eu dou um caixa.setFlag, eu passo qual que é o guide aqui corrente da minha mensagem, qual que é o tipo de ação que eu vou fazer, né, marcar como lido. Baixando o anexo também, então como eu falei, tem mais opções, né, eu vou percorrer minha lista de anexos, meu attachments, né, e aí para cada anexo eu vou meter o nome do anexo, eu vou jogar esse anexo aqui para uma temporada, no caso que eu montei um caminho aqui, onde ele vai ficar, eu dou um file create, então estou criando um arquivo fisicamente na minha máquina, e aqui eu uso um comandinho aqui para fazer a escrita, né? Então eu faço aqui a escrita do meu string para preencher esse arquivo que eu criei no caso c2.temp. Aqui também eu consigo obter o corpo do HTML, né? Dá para fazer uma brincadeirinha também aqui, utilizando o HTML document, então eu posso ler todo o HTML e conseguir navegar pelas tags do HTML, então aqui uma outra brincadeira, né? Eu consigo aqui pegar através do document node aqui todos as tags A, né, que são links e que começa com o texto especificamente tal. Então isso aqui serve para poder eu pegar alguns links no e-mail, né, que chegar e eu sei que o domínio é tal, então eu consigo pegar todos os links no e-mail desse domínio. Aqui eu pego o atributo href, né, que é o http, tal. E eu consigo fazer download também, se eu quiser baixar, por exemplo, a fatura, igual você tem ali de uma concessionária ou de uma companhia de telefonia ou de alguma coisa, eu consigo baixar também se tiver só o link no corpo do e-mail. Aí eu dou um web client, depois eu dou um download file, né, e aí eu passo o path de destino mais o link aqui no caso, de onde que eu vou baixar isso. E com isso eu adiciono aqui o body no meu retorno.
Então toda essa brincadeira aqui, olha pra você quantas opções eu consegui fazer utilizando o IMAP dentro da leitura da minha caixa de entrada, beleza? Agora eu vou rodar para vocês fazer uma simulação, mas antes disso eu preciso mandar um e-mail para essa caixa, né, para poder a gente conseguir verificar, até porque ele está lendo só os não lidos. Só um minutinho. Bom, vamos lá, rodando. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui o e-mail, né? Então eu tenho um e-mail aqui que eu enviei para mim mesmo aqui de uma outra conta. E a ideia é que eu leia esse e-mail e depois eu marque ele como lido. Vou passar direto aqui. Então, no final aqui do retorno do meu objeto, eu tenho aqui um item na minha lista. Esse item tem um OK. Então, basicamente, é o corpo do meu e-mail, né? Vamos voltar aqui para a gente analisar. Ele já marcou como lido e o corpo do meu e-mail é OK. Então, funcionou perfeito. Ele leu o conteúdo, marcou como lido e passou por aquelas outras condições lá, que no caso não faz nada, né? Mas se tivesse alguma ação, ele realmente ia fazer, baixar arquivo, ver se tem anexo e tudo mais, para validar. E eu já validei com outros cenários em outros códigos. É um código que realmente funciona legal, dá para você brincar bastante aí com essa questão de leitura de e-mails, você fazer um robozinho, uma lógica inteligente aí para poder varrer uma caixa de entrada e fazer alguma ação em cima disso. E é isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo bacana aí que eu preparei para vocês. Lembrando que o código está disponível aí no GitHub, basta vocês acessarem o GitHub e conferir lá o código, está disponível em algum dos repositórios. E dá aquela força pra gente se você está curtindo, está gostando. E valeu!